Graças e paz, irmãos, a todos que estão aqui, né, com a gente aqui, cuidando dessa questão da câmera, o pessoal que fez o louvor, e a todos que estão nos assistindo no Facebook, no Instagram. Graças e paz a todos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse ambiente novo, esse ambiente virtual, né, onde a gente tem a possibilidade de pregar a palavra de Deus. Claro que é novo para nós, né? Por exemplo, para mim, que estou tendo aqui a minha primeira experiência em poder pregar dessa forma, né? Através do Facebook e do Instagram. A gente sabe que a gente, né, conhece muitos outros pregadores, a gente assiste muitas outras pessoas que já estão há muito, né, habituados com isso. Nós também, como ouvintes, já estamos, né, também habituados, mas é novo para quem está aqui organizando, né, pequenas igrejas como a nossa, que estão tendo que utilizar agora dessas ferramentas devido ao momento que nós estamos vivendo, né? E claro, né, irmãos, hoje o que a gente tem assistido, tem visto pregação, tem dito sobre esse momento, né? Essa pandemia, essa situação do coronavírus que tem trago tanta tribulação ao mundo. Sinceramente, irmãos, pensei em trazer uma palavra bem diferente, não tocar no assunto, porque era como eu estava pensando, né? Como eu estava reagindo a tudo isso. Eu sou da turma, eu gosto de dizer da turma dos otimistas, né? Outras pessoas vão utilizar outros adjetivos, mas eu gosto de falar que eu sou da turma dos otimistas, né? Daqueles que acreditam que dá para fazer um distanciamento social, não precisa fazer tanto isolamento, que dá para você com máscara e com todos os cuidados, você continuar trabalhando e tal, e você vai preservando aquelas pessoas que estão em uma zona de risco. Talvez por isso, mesmo que eu nunca nem tinha parado para pensar tanto e meditar tanto no problema, porque eu achava que isso era muito passageiro e achava assim, gente, o pessoal está exagerando muito. Ainda penso um pouco sobre isso. Nós sabemos que há muito exagero, né, principalmente na mídia televisiva, a gente sabe disso, a gente tem visto isso, a gente tem acompanhado, nós temos vivido e feito história juntos, né? Mas no começo eu não estava nem pensando nada, mas o pessoal começou a falar muito, eu tenho visto muitas pessoas falando, e falam assim, o mundo não será mais o mesmo depois do coronavírus, né? Você já deve ter ouvido essa frase, você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso. O mundo já não será mais o mesmo, a sua vida não será mais a mesma, a sua família não será mais a mesma depois do coronavírus. As pessoas vão repensar o modelo de família, as pessoas vão repensar o modelo de sociedade. E sinceramente, irmãos, eu ficava pensando, gente, que viagem. Como assim? Tudo vai mudar? Como assim vai ser diferente? Vai acabar isso e nós vamos viver a nossa vida normal. E eu estava pensando isso. E depois eu comecei a perceber que, na verdade, talvez esse caminho da mudança seja um caminho coerente, seja um caminho bom, seja um caminho melhor. Mas que isso só vai ser realidade da minha vida se eu tomar uma atitude, se eu fizer com que isso seja diferente. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a minha família só será diferente depois desse coronavírus se eu começar a pensar hoje o que eu tenho vivido, o que eu posso melhorar. E o que tudo isso tem me feito perceber e o que tudo isso pode potencializar para que eu realmente tome uma postura, tome uma atitude diferente. A sociedade só será diferente se eu, a partir do momento, usando esse filtro, né, usando essa imagem de tudo que está acontecendo, eu começar a pensar e meditar sobre tudo isso e começar a ter uma postura diferente, a mudar a minha conduta. Eu acredito que se a gente não fizer isso, se a gente não começar a pensar, se a gente não começar a meditar, se a gente não começar a refletir sobre isso, vai ser só mais um caos, vai passar e a gente vai voltar à nossa vida normal e tudo voltar como era antes. Mas se a gente começar a meditar e encontrar um propósito, encontrar e começar a olhar para nós e ver, poxa, passando essa quarentena aqui em casa e com esse tempo todo aqui com a minha esposa e meus filhos, eu comecei a perceber alguns erros meus e eu preciso mudar. Isso precisa ser diferente. Eu não conseguia ver esses erros porque eu estava muito tempo no trabalho, muito tempo na faculdade e tal. Mas agora que tendo esse contato próximo, os filhos não estão mais no colégio, a esposa está em casa, o marido em casa, eu comecei a perceber. E eu começando a mudar, eu começando a pensar sobre isso, eu tenho certeza que a gente pode realmente mudar. Eu acredito nisso. E é o que eu tenho pensado, né? Não que eu deixei de ser otimista, eu continuo pensando que a gente pode, né, com os devidos cuidados.
seguir. Mas hoje eu já tenho pensado que realmente há uma possibilidade de que esse mundo seja diferente. Há uma possibilidade que a minha cidade seja diferente. Há uma grande possibilidade que a minha família seja diferente após o coronavírus. Há uma grande possibilidade. Se eu perceber essa possibilidade e vê-la como uma oportunidade para que eu possa realmente mudar. Porque, irmãos, a mudança ela é interessante e nesse aspecto porque ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Eu tenho certeza, isso eu já pensava, que muitas famílias serão piores. Muitas famílias até se destruirão por causa desse coronavírus. E a gente já tem visto isso. Porque pessoas não estão conseguindo se suportar uns aos outros. Mas agora eu estou conseguindo ver uma possibilidade de melhora. Se a minha visão mudar, se a minha maneira de olhar mudar, e se a partir disso eu tomar uma postura nova, eu tenho certeza que a gente vai conseguir sim. Então, diante disso, e a partir desse momento que eu comecei a meditar e ver essa possibilidade, então, essa situação que nós estamos vendo, ela começou a me parecer diferente. E eu comecei a refletir mais nela. Eu simplesmente não estava nem querendo pensar sobre isso, achando que era uma situação bastante passageira. Mas a gente tem visto algo a mais. A gente tem percebido que talvez pode ter mais coisas aí. É sobre isso que eu queria falar um pouco também. A palavra que eu quero trazer aqui nessa noite e compartilhar com os irmãos, né, você que está aí me assistindo, é sobre a confiança. O lugar da nossa confiança, em quem nós temos confiado. Ou talvez, eu queria falar aqui a respeito de 3 níveis de segurança. 3 níveis onde você poderá se sentir realmente seguro. E eu quero partir assim do nível mais inseguro para o mais seguro. Um nível menor de segurança para o maior. Como se você estivesse próximo ao mar, né, e ali a maré está subindo e você tivesse 3 níveis. Um nível aqui, você está lá, poxa, mas você não sabe se a maré vai te alcançar. Aí você sobe para um próximo degrau, você já tem mais segurança, mas você ainda não sabe se vai chegar. E existe um nível onde você estará totalmente seguro e saberá que o mar não vai te alcançar, aquela tormenta não vai te alcançar. E seguindo, até concluindo essa situação que eu estava falando, né? E assim, as pessoas que convivem comigo, a minha própria família também, minha esposa, as pessoas com quem eu trabalho, né? Que é também a minha família, nós temos um escritório familiar, também pensam assim, também são mais otimistas em relação à situação que nós estamos passando. Talvez por isso até que eu não dei tanta importância. Eu falo não dar importância, não é em relação à gravidade, não é em relação a talvez a mortalidade, a potencialidade desse vírus. Mas eu digo em relação a tudo que o pessoal estava falando, do caos mundial, como se fosse o fim do mundo. Era o que o pessoal estava falando. Mas algumas coisas me chamaram a atenção e eu comecei a perceber e falar assim, talvez realmente nós estamos perto do fim do mundo, né? Eu comecei a perceber que pessoas sem máscara estavam entrando nos bancos e estavam sendo presas, enquanto pessoas com máscara estavam entrando e ganhando R$600. De repente eu liguei a televisão e vi que o Ronaldinho Gaúcho ele foi preso lá no Paraguai por causa de falsificação. E o fim da picada foi quando eu assisti na televisão o Lula defendendo o Bolsonaro. Eu falei assim, talvez o mundo esteja realmente acabando. Talvez esse negócio do coronavírus seja muito mais que eu estou pensando. Eu falei assim, só pode o mundo estar acabando. E eu comecei a preocupar mais. Mas voltando aqui para o assunto que eu quero abordar nessa noite. O primeiro lugar, o primeiro degrau de confiança que eu quero tratar aqui com todos vocês é aquelas pessoas. Aí ele vê aquela ilustração que todo mundo já viu. Os dois sem máscara, 100% de chance de contaminar e morrer. Aí ele vê o cara que está são, sem máscara, e o doente com máscara, 90%. O doente com máscara, o são sem máscara, 75%. Os dois com máscara, não sei quantos por cento. Aí ele começa a circular e começa a fazer conta das probabilidades. O que ele precisa fazer para ele estar numa possibilidade de 0% de contaminação? O que ele precisa fazer para ele estar numa possibilidade, numa probabilidade de 100% de segurança? E ele começa a basear a sua segurança e começa a basear toda começa a fazer como se fosse uma estratégia, né, de contenção do vírus, baseado nessas coisas.
E ele fala assim, poxa, eu tenho tantos anos, eu já tive pneumonia quando eu tinha 2 anos de idade, hoje eu tenho 30 anos, então ele vai começar a fazer conta, se ele está no grupo de risco, se ele não está, não sei o quê. De repente ele chega a uma zona, poxa, eu tenho 95% de segurança de que eu não vou contaminar, porque eu estou de luva, eu estou de capacete, eu estou de máscara, eu não converso nem no celular, não tem perigo. E de repente você precisa ir no supermercado, na rua, aí você encontra uma determinada pessoa, cumprimenta ela, conversa, né? Ou se não, você está na fila do supermercado, um estranho toca o seu ombro, te faz uma pergunta e vai embora. De repente um amigo seu chega assim e fala assim, poxa, você sabe quem que é aquele cara lá, que acabou de pegar no seu ombro? Aí você fala assim, não sei. Aí o cara fala assim, rapaz, ele é enfermeiro lá do UPA. Aí você vê todas as suas possibilidades, você vê toda a sua probabilidade indo por água abaixo, porque você tinha 95% de chance de não contaminar, mas o enfermeiro do UPA pegou no seu ombro e agora você está dentro da zona de risco. E agora você tem 110% de chance de estar coronado. Né? Desculpa aí, irmãos, quem não gosta das brincadeiras, mas é a maneira, né, de compartilhar, a maneira que eu tenho, né, de compartilhar a palavra. Cada um faz da maneira que Deus o trouxe à luz, da maneira que Deus o usa, né? Então, se você não é afeito a essas brincadeiras, eu peço até desculpa, mas eu vou continuar prosseguindo a pregação. Então, talvez você está confiando nessas possibilidades e você está achando que aquilo ali é um lugar seguro. Mas eu quero dizer, irmão, pensa bem se esse é um lugar de segurança. A gente sabe que é um vírus invisível e de fácil contaminação. E todos nós, o que nós estamos tentando fazer com esse isolamento e com o distanciamento e com todo esse aparato de segurança e de higienização é prolongar o que todo mundo sabe que vai acontecer, né? A verdade é que possivelmente todas as pessoas da cidade vão ter contato com esse vírus. A gente sabe disso. O que nós estamos tentando fazer é que não haja um caos. Que tipo de caos? O caos que todo mundo pega de uma vez e todo mundo tem culpa. Aí não dá. O que nós estamos tentando fazer é fracionar. Nós estamos tentando fazer que cada um vai de uma vez. Né? Segunda-feira o Augusto, terça-feira o Luan, quarta-feira o Gabriel e sim por diante. Então a gente está tentando fazer isso. Mas a gente sabe que um dia vai chegar. Então talvez essa situação das probabilidades não seja tão seguro, porque não vai te resguardar. O segundo degrau de confiança, e aqui eu já entro num assunto mais sério, e eu peço que você tenha bastante atenção para que você não me compreenda mal e não compreenda mal a palavra de Deus. Seria o degrau de confiar em Cristo para as coisas dessa vida. Esse é um lugar de segurança. E você há de concordar que é um lugar seguro. Confiar em Cristo Jesus para as coisas dessa vida. Você tem crido em Jesus, que Jesus pode curar, você crê que Jesus pode te isolar e fazer com que você não tenha contaminação? Amém? Você crê que Jesus pode, mesmo você contaminado, te curar? Glória a Deus. Você crê que Deus pode criar uma bolha na sua casa, na sua família, e que ninguém da sua família seja contaminado, você esteja seguro? Você crê em Cristo, que Ele pode te abençoar, que Ele pode te prosperar, que Ele pode te abençoar em todas as áreas? Glória a Deus. Esse é um lugar em que você está e que você se sente seguro, você tem confiança. Mas o que eu queria dizer nessa noite é que se você está nesse lugar e que se você confia em Cristo somente nesse nível, eu quero dizer para você que você não está num lugar totalmente seguro. Eu quero dizer para você as palavras que Paulo utiliza para falar aos Coríntios. Ele diz assim, em 1 Coríntios 15, 19: se a nossa esperança, ou se esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu quero dizer para você, se você está num degrau que você confia em Cristo somente para essa vida, somente para o que Ele pode fazer agora, somente para que Ele pode te proteger do coronavírus, que Ele pode te curar, que Ele pode... Eu quero dizer para você que provavelmente você é uma das pessoas mais infelizes, mais miseráveis de todos os homens, de todos os seres. E não são as minhas palavras, são as... Eu estou usando a palavra, né? Depois você vai aí e vai conferir se a sua palavra está escrita em você também. Mas por quê? Por que o apóstolo Paulo fala isso? E
Qual é o lugar? Será que há um lugar ainda mais seguro do que confiar em Cristo para essas coisas? Será que há um degrau ainda mais seguro do que isso? E é esse degrau que eu quero te apresentar nessa noite. Há um lugar onde nós confiamos nesse mesmo Cristo Jesus, mas nós confiamos para além dessa vida. E esse é o lugar que, meditando nesses dias de turbulência, eu percebi que seja o lugar mais seguro para que eu e você esteja. O lugar em confiar em Jesus, em confiar em Cristo, não somente para essa vida, mas confiar em Cristo para além dessa vida. Eu queria falar uma frase aqui, que eu queria que você guardasse essa frase no coração. Muitos têm crido em Jesus como supridor de suas necessidades, mas não têm crido em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Há muitas pessoas que você conhece, talvez pessoas que estão me assistindo agora, que eles creem em Jesus. Eles realmente acreditam em Cristo. Eles realmente acreditam em Jesus. Mas eles acreditam em Jesus como um Jesus que supre as suas necessidades. Eles não têm esse Jesus como o Senhor Jesus. O Jesus Cristo que é Senhor e que é Salvador das suas vidas. E esse é o lugar de segurança, em que você crê em Jesus, não somente um Jesus que pode suprir, que pode te guardar, que pode te curar, mas um Jesus que diante de tudo isso, e mesmo podendo fazer tudo isso, Ele ainda tem algo especial para você além dessa vida. E por que eu digo que esse é um lugar mais seguro? É porque é o seguinte, irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu comecei a perceber que há algo mais nessa situação. Nós estamos aqui em Uruaçu, uma cidade com aproximadamente 40, 45 mil habitantes. Nós estamos passando por isso, mas não é privilégio nosso passar por tudo isso, ou azar nosso passar por tudo isso. Há pessoas que estão do outro lado do mundo, no Japão, na China, que estão passando as mesmas situações, que estão diante dos mesmos problemas. É o planeta inteiro. Irmãos, e aconteceram várias coisas que me chamaram muito a atenção. E uma delas, eu não sei se você teve o privilégio de participar daquele jejum nacional. Irmãos, eu vivi para ver e participar disso. De líderes de várias denominações se unirem em prol de um acordo, de um levantar de bandeira branca, de um cessar fogo, pelo menos por um dia, para a gente poder nos unir como irmãos em Cristo Jesus e poder jejuar em prol de um propósito só. Não sei se você teve a dimensão disso, se você compreendeu o quão profundo, o quão grande foi isso, mas foi algo poderosíssimo. Foi algo maravilhoso, foi algo incrível. Naquele dia eu estava doente, adoeci também, gripei, todo mundo gripou nesse coronavírus. Acho que tanto o povo falar que passar medo dos outros, a gente acabou gripando, ficando doente. Fiquei ruim mesmo nesses dias, passei mal. Naquele dia do jejum estava passando mal, mas eu falei assim, eu não posso perder a oportunidade da minha vida, eu preciso participar da história. Naquele dia eu também fiz o jejum. Irmãos, e com toda a minha fé, as minhas forças, eu criei em Jesus, que Ele poderia livrar a nossa nação naquele mesmo dia. E naquele domingo, na segunda-feira, a gente não visse mais mortes, a gente olhasse e os gafanhotos já tinham ido embora, a gente olhasse e a chuva de pedras havia parado, a gente olhasse e o rio já não era mais sangue. Eu acreditei. E por que eu acredito? Minha fé não foi em vão. A nossa fé não foi em vão, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E nós sempre soubemos que Cristo Jesus, que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer tudo isso. Não há dúvida quanto à eficácia e à potencialidade de Deus, a potência, o poder de Deus em poder fazer isso. A gente sabe que Ele é capaz. Mas nós nos sentimos um pouco frustrados em ver o que aconteceu depois. Até que deu uma balançada na curva, mas a gente está aí diante de situações tristes e terríveis. E mesmo depois daquilo, a gente enfrentou vários decretos fechando ainda mais os comércios e toda essa luta. E eu vi vários homens de Deus que me inspiraram no passado e continuam me inspirando, pessoas que eu realmente admiro e que oraram sinceramente a Deus e pediram, nas suas lives,
clamando a Deus para que tal dia eles pudessem voltar a ter cultos, para que tal dia essa situação cessasse no nosso país. E a gente vê a onda passando e como que não respeitando nenhum desses homens. E eu comecei a me despertar em relação a isso e comecei a meditar nisso. E comecei a perceber que talvez haja um propósito maior. E eu comecei a me voltar para a palavra e comecei a olhar a palavra. E comecei a buscar na palavra e compreender o momento que nós estamos vivendo. E a primeira coisa que eu percebi é que Deus, Ele é soberano. E Ele age soberanamente. Deus está no controle e Ele age com autonomia e soberania. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que Deus, Ele não está restrito à nossa opinião, Ele não está restrito ao que a gente pensa, ao que a gente fala o que vai acontecer. Claro, a gente sabe, através da palavra de Deus, Deus nos deu essa ferramenta poderosa que é a oração e esse clamor. E a Bíblia nos ensina a clamar e que Ele irá responder. Mas a gente percebe, mesmo na palavra, várias vezes em que pessoas clamaram, que pessoas oraram e não aconteceu. Porque havia um propósito maior. E eu comecei a pensar sobre isso. Eu comecei a ver isso. E me lembrei, por exemplo, de Paulo, um homem de Deus que dispensa, apresentações e comentários para aquelas pessoas que o conhecem, que conhecem a história dele. E me lembro de quando ele orava, através da palavra. E lembro de ler ele falando, pedindo para Deus para tirar aquela situação, aquele espinho na carne. E Deus falando para ele assim: Paulo, vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui. O que você precisa? Tirar o espinho na carne? Eu vou anotar aqui, tá? Depois eu vou pensar sobre o assunto. Segue tranquilo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esses dias eu terminei também de ler o Pentateuco, que vi algo fantástico, irmãos. Maravilhoso, poderosíssimo, mas que me enche de temor. Eu vi Moisés clamando a Deus. Eu quero até ler aqui para que você seja tocado por esse mesmo sentimento que eu fui tocado. Está aqui, eu deixei até aberto Deuteronômio, capítulo 3, a partir do versículo 23. Olha só, Moisés falando: naquela ocasião Moisés implorou ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu, na terra, que possa realizar as tuas obras, os teus feitos poderosos. O que Moisés está fazendo aqui? Moisés começa a elogiar a Deus. Quem que existe, Deus, no céu, na terra, igual ao Senhor? Não tem ninguém. E aí ele vai, elogiando, enchendo Deus de beijo, vai servando igual a gente faz. E aí ele vai para apresentar o pedido dele. Qual que é o pedido dele? 25. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Aí ele vem e faz o pedido. Só que é o seguinte, irmão, se você conhece a história, já está aqui em Deuteronômio, ele está relembrando o que tinha acontecido. Deus já tinha falado para ele que ele não ia passar para lá. Ele não ia chegar à terra prometida. E aqui ele está fazendo uma súplica, ele está pedindo de novo. Ele está, não, Senhor, eu sei que o Senhor falou, mas olha o que eu estou te falando, escuta os meus argumentos. E aí ele vem no 25 e ele fala assim: todavia por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. E o que ele diz? Basta. Deus falou assim para Moisés: não me fale mais sobre isso. Moisés é o seguinte: parou. Não vem mais com esse assunto, não tem mais conversa. Você não vai. Eu já falei para você que você não vai atravessar e você não vai. Talvez, irmãos, isso não gere tanto impacto no seu coração. Talvez por você não conhecer a pessoa e a história de Moisés. Irmãos, Moisés é o homem que Deus fez isso aqui com ele. Chega um determinado momento que Deus fala assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou destruir, eu vou matar todo mundo, esse povo que você está vendo aí, ó. E era muita gente, irmãos, era mais de 1 milhão de israelitas que saíram do Egito. Vou matar todo mundo e eu vou começar um povo com você. Beleza? Vamos fazer isso aí. Eu cansei, esse povo é obstinado, eles não me obedecem. Eu vou matar todo mundo e vou começar um novo povo só com você. Imagina o privilégio disso, de você ser o primeiro de um povo e de Deus tá tendo essa conversa com você. Moisés simplesmente vira para Deus e fala assim: Senhor, não faça isso. Não faça isso. Se eu não mato esse povo, o que as outras nações vão... E ele começa a interceder. E ali a gente vê tipificado Cristo Jesus
através da vida de Moisés, ele intercedendo, ele apelando a Deus pelo povo, ele se colocando entre o povo e Deus, como essa função de intermediador, fazendo uma figura, uma alusão a Cristo ali no Velho Testamento. Moisés é esse cara e Deus fala não para ele. E eu comecei a perceber na nossa geração que Deus tem dito muitos nãos. E nós como igreja temos orado e clamado a Deus, e a gente tem visto isso crescer. E eu comecei a perceber, será que talvez, é minha imaginação, nós não estamos vivendo esse momento em que como igreja nós estamos orando para que o negócio cesse e diminui. E a gente tem visto o negócio crescer. E por que eu tenho dito que esse é o degrau de confiança? Aqui em 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz: se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, se a sua expectativa em Deus está só para essa vida, só para o que Ele pode fazer hoje, só porque Ele pode te dar um carro, uma casa, só porque Ele pode te guardar do coronavírus, só porque Ele pode te abençoar a sua família, sinto dizer, irmão, que você talvez seja a pessoa mais miserável de todos. Mas se a sua fé, ela passou desse nível, e você já olha e começa a entender isso como um propósito, e começa a entender que há algo maior, e que Deus reservou algo melhor para nós, para além dessa vida, você começa a entrar nesse lugar mais seguro. Eu me lembrei, irmãos, da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estavam ali diante de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor ordena que todos se ajoelhassem. Irmãos, essa história é fantástica e mostra pessoas que estão nesse degrau, que estão nesse nível. E eu queria compartilhar com vocês rapidinho, já estou encerrando. Naquele momento, eles são os únicos 3 que não se dobram. E aí eles são chamados, né? O exército vai lá e busca eles. E olha só, o rei fala o seguinte: eu vou dar uma outra oportunidade para vocês. Eu vou dar uma nova chance. Vai tocar a trombeta, todo mundo vai ajoelhar e vocês vão ter oportunidade. Talvez é porque vocês não escutaram. Talvez o ouvido de vocês está com cera e talvez vocês não entenderam o que eu tinha falado. É para ajoelhar. Irmãos, nem tocou a trombeta. Sabe o que eles falaram? Eles falaram assim: reis, acho que talvez um deles levantou a mão e falou assim: rei, posso falar alguma coisa? O que foi? Pode falar. Vamos fazer o seguinte: não toca a trombeta não. Não toca não, porque senão o senhor vai passar vergonha. Eu tô querendo te privar de passar essa vergonha na frente de tanta gente. Não toca não. Porque é o seguinte: se você tocar de novo essa trombeta, nós não vamos ajoelhar. E posso te dizer mais? Se você tocar essa trombeta 200 vezes, vai ser 200 vezes a gente em pé. Nós não vamos nos dobrar. E aí o rei já tinha falado: ó, quem não ajoelhar, eu vou tacar naquela fornalha e vai pegar fogo ali na frente de todo mundo. E eles falaram o seguinte: em relação à fornalha é o seguinte: se o senhor quiser jogar a gente lá, o senhor fica à vontade. O senhor que é o rei. Quem sou eu para te privar disso? Mas saiba de uma coisa: nós cremos que Deus é poderoso para tirar a gente daquela fornalha. Nós sabemos no Deus que nós confiamos, no Deus que é poderoso para nos livrar das chamas daquela fornalha, no Deus que é poderoso para nos livrar do coronavírus, o Deus que é poderoso para blindar a nossa família, o Deus que é poderoso para guardar a nossa casa, os nossos filhos. Nós sabemos disso. Mas saiba de uma coisa, ó rei: se Deus não quiser nos livrar das chamas daquela fornalha, fique sabendo, Senhor, que se a gente tivesse vivo aqui, a gente não teria se dobrado. Quantas vezes o Senhor tocasse aquela trombeta? Isso, irmãos, é o que eu chamo de crer em Deus para além dessa vida. É crer que Deus pode nos guardar sim do coronavírus, que Deus pode nos livrar, e mesmo se a gente pegar, Deus pode nos curar. Mas é crer que se a gente pegar e se Deus não nos curar, Ele continua sendo Deus, está no controle de todas as coisas. E mesmo assim, e se eu soubesse disso, eu estaria aqui acreditando em Deus da mesma maneira, porque eu não vejo a morte como um fim em si mesmo, porque eu não vejo a morte como o fim da minha existência, porque eu sei que do outro lado Ele está lá me esperando, porque eu sei que a minha vida não se resume, porque a minha esperança em Deus não está baseada somente nessa vida, ultrapassou essa vida. Eu espero em Deus para além dessa vida, e isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso porque nos dá e nos enche de segurança.
Tira do nosso coração o sentimento do medo. Porque, irmãos, não adianta a gente tentar enganar nós mesmos. Eu estava me lembrando, quando eu estava escrevendo o esboço dessa palavra, de Billy Graham, que em 2018 faleceu. E eu estava lendo um pouco da biografia dele e vi que ele teve várias doenças. E ele morreu em razão de uma dessas. E talvez eu e você pense o seguinte: poxa, como um homem de Deus daquele morre com uma doença? Bastava ele ajoelhar e orar e pedir a Deus para que curasse. Bastasse juntar uns 5 irmãos ali, sapatinho de fogo, e orar para Deus curá-lo. Irmãos, eu quero dizer para vocês que por mais crente que você seja, você não vai ficar para semente. Um dia você vai chegar a sua hora. Um dia vai chamar a sua senha. E a nossa confiança em Cristo precisa estar nesse dia também. Não pode estar só no dia bom, no dia que cura, no dia que prospera, tem que estar no dia que Deus vai chamar a nossa senha também. Isso é esperar em Deus para além dessa vida. Isso é fazer com que a sua fé não seja em vão, para que você deixe de ser o mais miserável e você passe a, como grandes homens de Deus, a não mais temer essas coisas, porque elas já não mais te atingem, porque quer esteja vivo ou não, você estará com Cristo e viverá eternamente, porque os que estão em Cristo, a morte não tem mais poder sobre eles, e isso é maravilhoso. Eu queria que você meditasse nessas palavras, e que você descansasse nessas palavras, que você descansasse nesse lugar, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração com você que está aí me assistindo. Amém? Já vou encerrar. Senhor, nós estamos aqui juntos, unidos, Senhor Jesus Cristo. O elo que nos une é o teu amor, Jesus Cristo, é o teu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Deus, a tua palavra, Senhor, é luz para o nosso caminho, Jesus Cristo, é lâmpada para os nossos pés. E eu te peço, Deus, que o Senhor possa guiar a mim e a todos os meus irmãos através da tua palavra. Senhor, que nós não venhamos confiar em ti somente para essa vida, mas que a nossa confiança esteja para além dessa vida. Que nossa confiança, Deus, ultrapasse, Senhor Jesus Cristo, os limites dessa vida. E que a nossa mente esteja em ti, Senhor Jesus, quer para a vida, quer para a morte. Que nós confiemos em ti, Deus, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Porque sabemos, Deus, que o Senhor tem preparado morada para nós, Deus. Porque sabemos, Deus, que nós não estamos desamparados por ti. Porque sabemos que quando o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos chamar, nós estaremos junto de ti, nos céus de glória. Deus, nós te glorificamos e te exaltamos. Eu quero orar, Deus, pedindo que o Senhor possa estar guardando a casa e a vida de cada um dos meus irmãos, assim também a minha casa e a minha vida, no nome santo de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito obrigado, pela sua presença aqui. Muito obrigado.